No vídeo de hoje eu vou te contar todo o meu roteiro, toda a minha experiência no dia que eu fui no Beto Carreiro, o parque encantador que fica no nosso Brasil. Bom, eu já fui 2 vezes, com a minha experiência eu vou poder explicar para vocês tudo o que eu fiz de certo e o que eu poderia ter evitado. Bom, gente, eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. Muito prazer, meu nome é Carla e estou fazendo os vídeos com muito carinho. Eu já fui no Beto Carreiro 2 vezes. Uma vez foi eu e meu esposo, a gente ainda não tinha as crianças. E na segunda vez, a gente foi com as crianças. Da primeira vez, a gente foi de avião. E ficamos no hotel em Balneário Camboriú. E aí a gente pôde ir pro Beto Carreiro. No Beto Carreiro, como a gente foi em excursão, já que a gente já estava em Balneário, o horário é um pouco mais engessado, porque a gente vai de ônibus, então a gente chega lá 10 horas, já tem fila, já tá assim, já tinha começado algumas coisas. Então, e a gente foi assim, sem nenhuma experiência, porque foi só eu e ele, então a gente não levou praticamente nada. Já na segunda vez, a gente foi pro Beto Carreiro. A gente foi de carro, saímos aqui de Volta Redonda. Valeu a pena porque a estrada é muito boa. A gente saiu daqui 4 horas da manhã e chegamos lá 3 horas da tarde. Paramos para almoçar, mas a estrada estava vazia e assim, para quem conhece as estradas do Brasil, sabe que é muita curva, é muito buraco. Mas daqui para o Beto Carreiro não foi assim. A estrada é muito boa, é um tapete, assim. Eu fico com vergonha de falar tapete porque quem vai para a Europa fala que lá é tapete. E como eu nunca fui para a Europa, eu não sei se é uma comparação que eu possa fazer. Mas eu tô comparando as estradas dentro do Brasil, tá? Eu sou de Minas e as viagens que eu fazia era para o Espírito Santo. E a estrada é horrível, né? Cheia de buraco, cheia de curva, você passa dentro da cidade. Então eu tô comparando com essas estradas, né? Então a estrada que liga aqui em Volta Redonda até Penha, que pega São Paulo, inclusive eu tive a oportunidade de ir interior de São Paulo, as estradas são excelentes, e indo para o sul não é diferente, né? Então eu acho que se você decidir ir de carro, não tem o menor problema. Você vai que vai ficar tudo bem. Na volta, a gente pegou um pouco de engarrafamento, porque como a gente saiu mais tarde, a gente queria pegar o café da manhã do hotel, então a gente pegou um pouco mais de engarrafamento, então a gente parou em São José dos Campos e gostamos tanto da cidade que ainda ficamos lá uns 2 dias para aproveitar. E aí depois a gente voltou. Mas fora isso, não foi porque a estrada é ruim nem nada, foi porque realmente a gente saiu mais tarde e aí a gente pegou um pouco do horário de pico, né? Bom, falando do Beto Carreiro, como a gente queria conhecer, levar as crianças pro Beto Carreiro, a viagem era o foco Beto Carreiro, então a gente saiu daqui de Volta Redonda, chegamos lá do Beto Carreiro, chegamos lá em Penha 3 horas da tarde. Fizemos o check-in na pousada. Deixa eu pegar o nome da pousada aqui, que eu vou indicar ela para vocês, que ela é muito perto. Pousada Solar da Penha. Ela é muito perto do parque. A gente deixava o carro no estacionamento, ia a pé e essa pousada é excelente. Ela é simples, mas ela é ótima. Ela é limpinha, ela é caprichosa, o café da manhã é perfeito, tudo ótimo, tá? Pra falar a verdade, aquela rua ali tá cheio de pousada, então eu acho que tá todo mundo, qualquer um vai ficar bem satisfeito em relação a isso. Vou tentar deixar o link da pousada aqui embaixo, caso vocês queiram ir nessa pousada, foi a que eu fui e eu recomendo, né? Então, assim, como a gente chegou 3 horas, a gente fez o check-in, deixamos as coisas na pousada e fomos até o parque. Então, a gente tirou foto do lado de fora, a gente viu a distância, como é que fazia para entrar, enfim, conhecemos ali e no outro dia nós voltamos, né? Já com a intenção, onde a gente já sabia onde ia passar, aonde a gente ia atravessar, que era melhor, tem faixa de pedestre, enfim, porque ali é uma rodovia, né?
para você entrar, porque a rua da pousada é de frente, assim, né? É de frente pro parque. Então aqui tem uma rodovia. Então, mas tem lugar para atravessar, tem faixa de pedestre onde você consegue atravessar com segurança, né? Então, assim, no outro dia, aí a gente arrumou a bolsa, a mochila, para poder ir pro parque. Eu pesquiso muito o lugar antes de ir. Então eu tinha muitos vídeos que falavam que não podia entrar com nada no parque. E realmente o site recomenda a não levar nada pro parque, porque lá vende tudo. Só que nessa primeira vez, o que eu levei? Eu levei um lenço umedecido, levei uma toalhinha, levei pouquíssimas coisas, tá? Nem água eu levei. E aí a gente pegou e teve que comprar água, teve que comprar lanche, teve que comprar um monte de coisa. Bom, como a gente tinha ido, a gente chegou um dia antes, chegamos com calma, fomos até o parque, conhecemos o local de entrada, tudo. A gente voltou para a pousada e resolvemos arrumar a mochila para poder levar para o parque. Bom, a gente levou água, levou uma toalhinha, tava muito calor. Eu recomendo levar um chapéu, um boné, um óculos, powerbank. Eu levei uma muda de roupa para as crianças. Confesso que não usaram, porque como estava muito calor, e os brinquedos que molham de verdade, logo secavam, tá? Mas os brinquedos que molham não pode ir descalço. Então, se você for de tênis, eu recomendo levar um chinelo ou ir de sandália. Eles foram de sandália, mas eu ainda assim levei um chinelo. O chinelo eles usaram só no final do parque, tá? Mas chegaram a usar. E levei água e biscoito. Por que eu recomendo levar isso? Em primeiro lugar, porque lá no parque realmente é tudo caro. Só que não é só isso, fica muita fila. Então, às vezes, você quer comer uma coisa leve, mas a fila tá enorme, aí você tem que entrar em outra fila para comer o que você não quer, para pagar caro, e você perde tempo comprando coisas, sendo que você podia estar na fila, você podia estar no show, você podia estar fazendo outras coisas, né? Então, eu recomendo você levar na mochila que você vai, tanto a toalhinha com lenço umedecido, lanche, como água também, tá? Lá no parque tem bebedouro, você não precisa ficar levando um monte de garrafinha, só que os bebedouros, eles não são muito amostras, não, tá? Eu confesso que eu não fiquei procurando, tá? Eu levei mais de uma garrafinha e no final... na verdade, eu acho que no primeiro dia a gente comprou água e no segundo acho que nem precisou comprar, porque eu já tinha levado mais garrafinhas, eu já tinha uma noção da quantidade de água que a gente estava tomando, né? Bom, então a gente levou as garrafinhas de água, que nem precisou, né, comprar no segundo dia. E o que que acontece? O que que você vai fazer? Você vai ter comprado o seu ingresso já antecipado, né? Você tá vendo esse vídeo antes de ir, você comprou o seu ingresso antecipado. Você vai baixar o aplicativo, você vai entrar no site, você vai conhecer o parque, você vai ver as atrações, você vai pelo menos listar uns 2 ou 3 brinquedos que você quer muito ir, tá? E que depois de você listar, você vai tentando entender no mapa aonde que o brinquedo fica. Por exemplo, se você quer ir na montanha-russa da Tigor, que é do lado esquerdo, e você quer ir, sei lá, no Ribuliço, que é do lado direito, você tem que entender que ou você vai em um ou você vai em outro. É isso que eu quero que você entenda. Se você quer ir no Rebuliço e depois você quer ir naquela montanha-russa de inversa, o que você vai fazer? Primeiro você vai no Reboliço e depois você vai na montanha e assim por diante. Então você vai conhecendo o mapa, você vai vendo qual brinquedo fica em qual lugar e vai fazendo tipo um mapa na sua cabeça para entender qual você vai primeiro e qual que você não vai. Perfeito? Então você vai comprar o ingresso antes. Você vai chegar, o parque abre 10 horas, só que você vai chegar antes. Você vai chegar antes, vai tirar as fotos no castelo, você vai tirar... Aí você entra e já tá uma fila ali para poder entrar. Por quê? Porque o parque tem meio que 2 entradas, digamos assim. Primeiro, a bilheteria, que é a fila de comprar ingresso. Você não vai entrar nela porque você já vai ter comprado ingresso
na internet. E você vai entrar na outra, que é para entrar para o parque. Você passou por ali, você passou na catraca, o que você vai fazer? Você vai medir o seu filho, a sua filha. Quantos filhos tiver, você vai medir. Por quê? Porque dependendo da altura do seu filho, vai ter brinquedo que ele não vai poder ir. Então, eles vão colocar, vai medir e vai colocar uma pulseirinha no seu brinquedo. O brinquedo da cor, sei lá, verde tá liberado. O brinquedo da cor cinza, você pode ir, você não pode ir, enfim. Você vai fazer isso. Se você não medir, se você esquecer, não tem problema. Nos brinquedos, todos os brinquedos têm altura, se eles tiverem dúvida, eles vão medir e vão colocar a pulseirinha no braço do seu filho. Só que eu tô falando isso para adiantar o processo. Quanto menos processo você passar para poder entrar no brinquedo, melhor para você e melhor para todo mundo que tá na fila atrás de você, né? Então, o que você vai fazer? Você vai medir seu filho e vai passar por uma, digamos, sala de espera. Ali, gente, é onde tem o show do troço no final do dia. E ali, assim, tem um palco e tem 2 portões, o da esquerda e o da direita. Naquele momento, se tiver que você tá esperando dar 10 horas para abrir os portões, se tiver sol, é sol na cabeça. Se tiver chuva, é chuva na cabeça. Então, eu aconselho a levar um boné, você vai ver a previsão do tempo antes e você vai saber se você vai levar uma capa de chuva, uma sombrinha, um guarda-chuva ou um boné. Então, você tá ali esperando dar 10 horas. Quando abre o portão, do lado esquerdo é mais brinquedo infantil, né? É a montanha-russa da Tigor, é o carrinho bate-bate, é o elefantinho, é a xicrinha, são os brinquedos mais infantis. Não é que eles não são legais, tá? Eles são muito legais, pra mim tá ótimo, ali já tava excelente, porque eu não sou do brinquedo radical, eu sou a moça da bolsa, eu fico com as bolsas para os outros irem, mas tem brinquedo que é legal. Tem brinquedo do Rio, Crazy River. Ai, gente, é muito legal esse aqui. Tem outro também, Tibum, acho que é assim que fala, Tibum, é o que molha, dá um friozinho na barriga, mas é só uma descida e também é legal também. Então, assim, tem alguns, 2 aí só salva. O resto eu deixo pra vocês que gostam dos brinquedos radicais. Então, assim, você vai, quem gosta do brinquedo, né, da criancinha menor, vai pro lado esquerdo, que aí você vai frequentar aquele lado todo lá. E do lado direito é mais os brinquedos maiores, mais radicais, né, aquela coisa toda. Então, e atrás tem o carrossel com a praça de alimentação, que é chuchu beleza. É aquele ali que é legal também pra mim, entendeu? Então, é onde fica, né, você tá com fome, tem vários lanches, tem vários quiosques pra você comer. Ali é coberto. Ali você tá protegido, digamos assim, né, do sol e da chuva, mas só ali. Então, você vai frequentar. No primeiro dia, então, essa é uma outra dica que eu vou dar pra vocês. Se você tá indo pro parque, eu aconselho pelo menos 2 dias. Pelo menos não, eu acho que 2 dias tá ótimo, porque o terceiro dia, se você ficar o terceiro dia, você vai pedir pra ser carregada, que você não vai aguentar. O parque é enorme, você anda facilmente 15 quilômetros ali e nem sente. Quando você vê, você tá toda descabelada, com o pé doendo, cheio de bolha, aquela coisa toda, né? Então, eu aconselho ficar realmente 2 dias. Se você quiser ficar mais, dá um descanso e depois você volta, né, pro parque. Então, essa é uma dica. Você vai ficar 2 dias, né? No primeiro dia, você vai conhecer o parque. Você vai ver aonde que fica. Várias vezes você vai ficar assim, meio perdida. Onde que eu tô? Passei aqui de novo. Mas não tem problema, isso é normal, né? Todo mundo é assim. E aí você vai... tem horários dos shows, né? Então, você vai ver. Tem alguns shows que já tá incluso, né? No pacote. Tem show que é pago à parte. O show pago à parte, acho que são 2, eu não fui, não sei falar pra vocês. Agora, o show do Hot Wheels, que é 1h30, na hora do almoço. Na verdade, tem 2 horários, né? Mas eu fui no de 1h30.
Eles falam pra chegar meia hora antes, só que eu cheguei lá na hora do show, 5 minutos antes. É uma arquibancada que vai subindo assim. Então, se você chegar mais tarde, você vai ficar lá em cima. Não tem muito problema, por quê? Porque como a gente está falando de caminhão, carro, moto, coisas grandes, a pista do show ali é enorme. Então você não é que você vai ficar num lugar ruim, você tem lugares melhores. Só que tem os lugares na frente realmente são muito bons. Só que você tem que chegar muito cedo. E aí eu não cheguei cedo, eu fiquei lá atrás e eu pude ver também do mesmo jeito, igual a todo mundo. Bom, no show Madagascar, ele é na área Madagascar. Também é tipo cinema, né? Você vai grande, então se você chegar depois, você vai ficar lá em cima, mas você vai conseguir ver do mesmo jeito, tá? O show é lindo, é maravilhoso e eu aconselho aí também. Agora, o show Sonho de Cowboy, que ele é mais no final do dia, acho que é 6h30. Ele é mais no final do dia. Esse, se você quiser muito ver, é lindo também. Se você quiser muito ver, eu aconselho chegar um pouco antes. Por quê? Porque ali a gente tá falando de personagem, de pessoas. Então o palco é menor, a estrutura do ambiente é menor. Então, se você ficar muito lá atrás, pode ser que você não consiga ver da mesma forma. Porque nas 2 vezes que eu vi esse show e eu cheguei muito cedo. Então, eu fiquei lá na frente. Então, eu não sei como é que é lá atrás, tá? Mas os outros shows eu cheguei em cima da hora, fiquei lá atrás e consegui ver do mesmo jeito, tá? Então, essa é a minha experiência. Agora, bom, quero chamar atenção aqui em relação ao parque. Esse parque do Beto Carreiro, ele é muito organizado. Assim, eu já tive oportunidade de ir em outros shows, né? Então, eu pude ver que em outros parques, achei um pouco mais desorganizado, fura-fila, aquela coisa toda. Ali na Beto Carreiro, eu não vi nada disso. Muito pelo contrário. O que eu fiz no segundo dia e eu aconselho a vocês fazerem? Bom, como nós somos uma família de 4 pessoas, no segundo dia a gente separou. Eu fiquei com meu filho e meu marido ficou com a minha filha. Então, meu filho me falou os brinquedos que ele queria repetir e meu esposo falou os brinquedos. A minha filha falou para mim o que ela queria repetir. E o que acontece? Vamos supor, meu filho queria ir no carrinho bate-bate lá. Aí a gente entrou no parque e já foi no carrinho bate-bate. Gente, devia de ter umas 15 a 20 pessoas na frente. Só que eles não rodam o brinquedo se não tiver todo completo. E aí, a família que tá na minha frente quer ir todo mundo dirigindo. Vamos supor, a família na minha frente tem 5 pessoas e quer os 5 dirigindo. Então precisa de 5 carrinhos só para essa família, para conseguir ir no parque. Na família da frente, vamos supor, são 3 pessoas, os 3 querem ir dirigindo. Na família da frente, 4 pessoas, 3 querem ir dirigindo. Por isso que a fila fica grande. Aí o que acontece? O cara fala assim, ó, tem um carrinho aqui. Um carrinho cabe 2 pessoas com uma pessoa dirigindo. Aí o próximo da fila, não, eu quero ir, nós 3 queremos ir junto dirigindo. Aí o de trás, não, nós 3. Aí ele vai perguntando. Só que ele vai perguntando, aí chegou na minha vez, né? Ó, tem um carrinho com uma pessoa dirigindo, cabe 2 pessoas, eu aqui. Então foi eu e meu filho, então a gente atravessou aquilo tudo de gente, passou na frente, passamos na frente, claro, entre aspas, porque eles queriam ir juntos, né? Então eu fui com meu filho, passamos ali e já fomos para outro brinquedo. Enquanto a minha filha queria ir em outro brinquedo e também conseguiu passar na frente, porque as famílias querem ir juntas, entendeu? Mais uma vez, a gente foi lá na montanha-russa da Tigor.
aconteceu a mesma coisa. Várias famílias na frente, todo mundo quer ir junto. Aí só tinha 2 vagas. Eles não querem ir separado. Aí a gente conseguiu passar na frente também por conta disso. Então, se você tiver uma família, assim, com 3, ou se você não fizer questão de ir, o seu esposo e o seu filho, você e o seu filho, pode ir, enquanto o outro fica em outro brinquedo, em outra fila. Não pode, por exemplo, eu não posso segurar a fila, eu não posso entrar no brinquedo e segurar a fila para o que vai chegar. Isso não pode. Mas eu posso ir na fila enquanto o meu marido tá em outra fila, entende? Deu pra entender? Então, assim, essa é a minha experiência. Eu fui com meu filho, meu marido foi com minha filha, e a gente ficou dividindo e fomos vários brinquedos. Porque às vezes tem um brinquedo que meu filho não queria ir, né? Ou que minha filha queria muito ir. Então, foi assim que a gente fez e deu super certo. Eles são muito organizados. Não vi ninguém furando fila. Assim, gente, eu parto do princípio que todo mundo é educado. Não precisa ficar ninguém vigiando para uma pessoa ter que furar fila. Não precisa ninguém ficar vigiando que pegando o lugar do outro. Infelizmente, eu já fui em parque que isso aconteceu, né? Mas eu não vi nada ali no Beto Carreiro. As pessoas que trabalham ali, elas são muito comprometidas. Elas trabalham super felizes, sorrindo. Então, dá até vergonha de você fazer uma coisa errada, sabe? Porque você tá vendo que não é justo com ninguém, né? Tá todo mundo ali querendo a mesma coisa, todo mundo quer se divertir. Então, ali no Beto Carreiro, eu não vi nada, assim, de errado, sabe? Nem do parque e nem de outras pessoas que estavam ali. Enquanto que outros parques que eu já fui, vi muita coisa errada. Vi gente, tirando grade. Sabe aquelas grades que separa a fila? Já vi gente tirando grade para poder entrar. Então, assim, eu não vou ficar chamando a atenção dessas pessoas. Mas eu sinto vergonha por elas, né? Então, assim, são situações que você tem vergonha de ver, que você não acredita. Sabe aquele meme que só acredito vendo, vendo não acredito? Que tem pessoas desse tipo, assim, sabe? Então, ali no Beto Carreiro, eu não vi nada disso, tá? Então, ali você consegue frequentar e ir em todos os brinquedos com o menor dos problemas. Bom, um outro ponto que eu queria falar também é o seguinte: eles sempre estão atentos aos brinquedos, né? Então, teve uma hora que aconteceu, acho que foi no segundo dia. Teve uma hora que a gente estava passando, sabe aquela montanha russa que é invertida? Teve um momento que ela estava rodando sozinha, não tinha nenhuma fila. E aí a gente foi procurar saber e ele era por motivos de segurança. Então, se eles escutam barulho, se a montanha russa, sei lá, é para rodar em 3 segundos, roda 4 ou roda 2,5, eles param o brinquedo e eles não avisam quando vai voltar. Eles param o brinquedo e aí fica fazendo teste. Então, se você quer muito ir no brinquedo, se vai logo nele de cara, né? E para você garantir que você foi naquele brinquedo. Por quê? Porque nesse segundo dia a montanha-russa parou, foi fazendo vários testes e depois ela voltou, a fila continuou normal e continuou a rodar o brinquedo. Só que, e se não volta? Aí você vai ficar sem ir, você, poxa, viajou de tão longe, você queria ir nesse brinquedo e não conseguiu ir. Então, assim, se você quer muito no brinquedo, vai no brinquedo que você quer de uma vez. Já garante ele. Eles não deixam rodar se tiver algum problema. E se tiver problema, você não sabe quando vai voltar a funcionar. Essa dica que eu queria dar pra vocês, que foi uma coisa assim que a gente viu, não vi nenhum acidente nem nada, até porque eu acho que eles prezam muito pela segurança. Mas foi isso que aconteceu e eu achei bacana trazer aqui pra vocês, pra, né, ter esse alerta aí, se você quer muito brinquedo pra você poder ir. Bom, tem uma parte lá que tem uma ponte que ela meio que balança. É a parte que vai lá pro barco pirata. Então
É uma ponte que você de madeira, ela balança. E assim, gente, é tudo muito grande, né? Por exemplo, tem uma aranha, a aranha é gigante. Tem o barco do pirata, é gigante. Tem, tem até um tubarão lá que você pode entrar para tirar foto e tal, não sei o quê. Então, assim, o parque, ele é todo temático e ele é tudo muito grande, né? Tem loja da Tigo, tem loja da Lilica, tem, assim, é imenso. Tem várias lojas, tem vários quiosques, tem vários pontos, né, que você consegue se localizar ali. Tem vários lugares, tem mapa, fala, você tá aqui, você tá aqui. Todo brinquedo, assim, que você sai, tem uma lojinha pra você entrar. Todos não, mas a maioria tem uma lojinha que você entra pra você comprar uma lembrança ou outra pra você levar de recordação. E eu acho que é um parque que vale muito a pena. Era o meu sonho ir nesse parque, desde quando eu via, né, o Gugu, que o Beto Carreiro ia lá e falava do parque, e eu tinha o sonho de poder ir conhecer o parque. Graças a Deus eu consegui realizar. Eu pude ver o parque, eu pude conhecer o parque. Tenho muita vontade de voltar porque é lindo, gente. Eu gosto muito. Bom, gente, eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito de conhecer os lugares, mas eu também gosto de voltar nos que eu gostei. Então, é um parque que eu recomendo. Se você tem filhos, eu aconselho a levá-los. E se você não tem, se você tem vontade de conhecer, por mais que você vá e fique em Balneário Camboriú, que é perto, a gente fez, né, esse roteiro de ir para a Penha, quando a gente foi de carro, e de Penha a gente foi para Balneário Camboriú e ficamos lá um tempo, e depois a gente voltou. E outra dica que eu quero dar para vocês é o seguinte, nós chegamos, sei lá, acho que numa quarta-feira, aí fizemos o parque quinta e sexta. Na sexta-feira, nós fizemos o check-out da pousada e fomos para o parque. Quando a gente saiu do parque, a gente estava destruída. Já era o segundo dia de parque. E aí a gente teve que pegar a estrada para poder ir para Balneário Camboriú. Então eu te aconselho a pagar mais uma diária e ficar em Penha e descansar e ir no outro dia sem pressa para Balneário, se você quiser fazer esse roteiro. Porque, gente, a gente estava destruído. Foi muito cansativo, apesar de ser perto, mas os 2 dias de parque, assim, eu acho que poderia. A gente achou que. Porque quando a gente. É fácil falar, né? Ah, você consegue, vai e tal. Mas quando você tá vivendo, é difícil. A gente não é novinho mais, né? Então, e ficar andando, e ficar com criança, aquela coisa toda. Então, foi um pouco cansativo, tá? Então, assim, eu aconselho a vocês a ficarem mais uma noite em Penha e no outro dia ir para Balneário Camboriú. É um parque lindíssimo. Se você tem vontade só de conhecer, vá então fora de temporada, vá para Balneário Camboriú, porque Balneário Camboriú tem excursão quase todo dia, acho que é todo dia tem para ir para o parque. Então você consegue pegar, todos os hotéis têm um panfleto que você liga, não, quero, eles vendem até o ingresso, não precisa nem de você comprar antecipadamente, nem nada. Então você vai lá, compra o ingresso com eles e eles levam, te pegam no hotel e te deixam no hotel. Só para você conhecer. Porque sim, é lindíssimo, eu acho que vale a pena. E assim, tá no nosso Brasil, maravilhoso, lindo, com tantas coisas bonitas pra gente conhecer, né? Bom, tô chegando no final do vídeo e eu gostaria de fazer um pedido. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de pedir, mas eu também sou uma pessoa que eu gosto muito de ajudar. Então eu resolvi pedir, porque se você, assim como eu, gosta de ajudar, eu acho que vale a pena eu ficar aqui para fazer meu pedido. Eu preciso chegar a 1000 inscritos. Então, se você tá até o final do vídeo,
você, de alguma maneira, né, interagiu comigo, se eu te ajudei de alguma forma, se você gosta dos meus vídeos. Eu tô tendo muitas visualizações, agradeço a cada um de vocês que estão vendo meus vídeos até o final. Só que eu tô tendo poucos inscritos e a regra do YouTube vai mudar, vai modificar. E se eu não chegar até 1000 inscritos, vai ficar mais difícil, né? Então, mas nada é impossível. Então, se você chegou até aqui e se você conhece alguém que vai gostar de me seguir, compartilhe esse vídeo para essa pessoa. Pode ser mais de uma, não tem problema. Não precisa ficar com vergonha, pode compartilhar. E pede para me inscrever, né? Eu agradeço muito a cada um de vocês. Para mim, não é nenhum sacrifício, não é nenhum esforço, porque eu sou uma pessoa que gosto de comunicar, eu gosto de falar e eu gosto muito de gravar vídeo. Então eu me identifiquei e espero que vocês estejam gostando também, tá bom? Esse é meu pedido, me segue, compartilha e se você conhece alguém que vai gostar dos vídeos, pode compartilhar também, tá bom? Muito obrigada, beijos!